Boa noite. Começam a valer os novos valores do ICMS sobre os combustíveis. Os preços nas bombas podem aumentar. Homem espancado com barra de ferro durante assalto na zona oeste do Recife. Câmera de segurança registrou o crime. 2026 tem feriadões que podem render mais dias de folga para quem quer programar viagens ou descanso. No primeiro dia do ano, as pessoas reforçam a importância dos planos, das mudanças e da esperança em dias melhores. E a última reportagem da série especial sobre recomeço. A história de uma dona de casa que renasceu depois de um alagamento. Para muita gente, 1º de janeiro é um momento de fazer planos, acreditar no futuro, nas mudanças, em dias melhores. Circulando por ruas calmas nesta quinta-feira, a nossa equipe encontrou inspiração para uma mensagem de esperança neste primeiro NE2 de 2026. Numa noite branca, que sempre passa rapidinho, as cores brilhantes ficaram ainda mais intensas. Os fogos da virada pareciam imãs puxando os olhos para o céu. Nessa hora, é tanta gente pensando no ano que se foi. E claro, no que começa. E esse começo, esse 1 de janeiro, é aquele dia quase esquisito, de tão tranquilo. Parece que os carros foram sugados das ruas pela ressaca da noite anterior. Ou pela falta mesmo do que se fazer quando comércio, padarias, supermercados, tudo fecha. Descanso para os funcionários e para os bolsos de quem gastou um monte em despesas no Natal. Hoje é o Dia Mundial da Paz. Talvez pegar uma prainha, banho de sol nessa terra onde o calor é generoso. E banho de mar para lavar. Tem coisa de que a gente precisa se livrar para começar 2026 bem. Eu tive um câncer, mas graças a Deus foi um câncer in situ, que não foi muito significativo, e estou curada, estou bem, graças a Deus. Quem não fez uma resolução de ano novo, levanta a mão. Gastar menos, falar menos, comer menos, se exercitar mais, talvez. Esse é o momento do autocuidado, então essa correria, essa relação com o tempo também pede um pouquinho desse cuidado com o corpo. Então acho que o equilíbrio vai vir pelo corpo também dessa vez. É um tempo em que fazemos promessas para nós mesmos. Sendo sinceros, muitas vezes com a intenção moderada de cumprir o prometido. Tem algumas resoluções que são fundamentais, como dar mais atenção à saúde, né, equilibrar mais o tempo de trabalho e família, né, ficar mais junto dos seus, ter um tempo para poder passear, andar. É importante que cada um reconheça o que fez de muito bom no ano que passou. Cada um tem seu próprio valor e isso merece aplausos. E do que a gente precisa para começar agora um ciclo ainda melhor? Acho que o mundo todo está precisando de muita paz. 2025 foi um ano de muita guerra, né? E ainda está continuando essa guerra, mas eu acho que a paz é o mais importante para 2026. Mais empatia das pessoas, né? Eu acho que a gente está numa era ali no digital que todo mundo fala o que quer. E eu acho que não é da mesma forma que seja assim no rosto a rosto, sabe? Eu acredito que isso traria muito mais união, muito mais todas as outras coisas, né? Para todas as relações. Nos últimos dias, o celular não parou de avisar que tinha mensagem nova chegando. Gente desejando aos amigos, aos parentes, aos clientes mais saúde, prosperidade, sonhos realizados. E o que é que a gente pode fazer para que assim seja? Para que velhos hábitos não derrubem novos planos. Como conseguir perseverança? Muitas coisas dependem mesmo de nós. Aqui fica o nosso desejo para que 2026 seja diferente de tudo que passou. Que seja essencialmente melhor. Que não cheguem doenças para atrapalhar. Que o dinheiro necessário para viver com dignidade esteja sempre presente. Que o interesse pelas pessoas ao redor seja genuíno. E tenha a força de construir pilares mais fortes para nossas vidas. Feliz Ano Novo!
Feliz Ano Novo! E este ano o Brasil tem um calendário de feriados para quem quer programar viagens ou descansar um pouco mais. Dos 10 feriados nacionais, 7 vão cair na segunda e na sexta-feira e podem se transformar em feriadão. Começando aí pela Sexta-feira Santa, que cai no dia 3 de abril. Em maio, o Dia do Trabalho também cai na segunda e também os feriados de 7 de setembro, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, e o dia de Finados. Ainda temos o Dia Nacional da Consciência Negra, dia 20 de novembro, e o Natal, 25 de dezembro. Em Pernambuco também temos os feriados estaduais e municipais, 6 de março, a data magna, dia 24 de junho, São João, 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife, e 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição. Nós conversamos com uma especialista em recursos humanos para saber como pode ser a negociação do trabalhador com o patrão nesses casos de folgas e também de feriados. Tudo vai depender muito da escala do trabalhador, da convenção coletiva, né? Como é que rege cada unidade de negócios ali sobre essa situação. Então, assim, a gente tem casos de funcionários que têm uma escala onde eles não precisam trabalhar no feriado, né? Então, aí vai depender, se for necessidade da empresa, solicitar, fazer essa convocação para ele, para que ele realmente possa estar disponível para atender essa necessidade da empresa. E também tem casos de escala, que faz parte da escala do trabalhador, que ele já sabe que vai trabalhar porque está dentro da escala dele, e aí vai entender como é que rege a convenção coletiva que ele está vinculado, para saber como é que é essa forma de compensação ou de pagamento em dobro. A gente tem convenções que ela também, além de pagar dobrado, ela determina também dar uma folga a mais, né? Então aí ela vai alinhar ali, geralmente na sequência da folga dele da semana, então ele já folga um dia da semana e aí vai dar a outra para compensar aquele feriado que ele trabalhou. E também tem casos que é só o pagamento também, né? Que é para justamente não prejudicar ali a rotina, porque teoricamente ele vai ter que ter alguém para substituí-lo nessa folga. O patrão pode então obrigar, assim determinar que esse funcionário vai trabalhar num feriado? Ele pode determinar, sim. Isso faz parte ali, né, dessa situação, até porque já vem, às vezes, previsto no próprio contrato de trabalho que ele faz, a concordância no momento da sua admissão. Então, já tem ali as informações básicas com relação a esse tipo de situação, de feriados, compensações. Então, já tem alguma coisa já prevista. O funcionário, o empregado, ele também pode se negar a trabalhar num feriado? Pode sim, se não tiver previsto dentro da sua escala, né, de trabalho, a situação mesmo já definida, se for algo que ele já folga, já costuma folgar no feriado, ele pode se negar, porque é algo que não estava previsto, né, e aí o empregador ele também não pode ali tomar nenhuma ação com relação a isso, porque o contrato ele diz que é unilateral, né, ambas as partes, na verdade bilateral, ambas as partes definem como deve ser, né, não tem essa obrigatoriedade, tanto a empresa faz a proposta e fica a critério do empregado ver se realmente atende a necessidade dele. O município de Ipojuca proibiu a consumação mínima após a agressão de turistas em Porto de Galinhas. Você confere todos os detalhes pelo QR Code aqui na tela, aponta a câmera do seu celular e vai direto para a reportagem do G1. O decreto foi publicado depois que um casal de turistas foi agredido por barraqueiros durante uma discussão pelo valor cobrado na conta. A medida regulamenta em Ipojuca o que determina o Código de Defesa do Consumidor. Então fica proibida a exigência ou cobrança de consumação mínima, taxa ou multa pela ausência de consumo. Os estabelecimentos que descumprirem a norma podem ser interditados e ter a licença de funcionamento cassada pela Secretaria de Meio Ambiente do município. Os turistas de Mato Grosso foram agredidos no último sábado. A Secretaria de Defesa Social identificou 14 pessoas que aparecem nas cenas de agressão. A barraca onde houve a confusão foi interditada por uma semana. O diesel e a gasolina devem ficar mais caros. Isso por causa da alta do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Na região metropolitana, o aumento pode chegar a 10 centavos no litro da gasolina. Quando soube do aumento, Inês ficou preocupada. Todos os dias ela usa o carro para levar a família aos compromissos. Tudo assusta, porque tudo que é o aumento só faz assustar a gente, né? Neste posto, que fica no bairro do Pina, zona sul do Recife, o litro da gasolina comum é R$ 6,49.
Da aditivada, R$ 6,59. E o diesel está saindo por R$ 5,99. Leonardo é cabeleireiro e atende as pessoas na casa delas. Usa a motocicleta para se deslocar e contou que com o aumento no combustível pode precisar repassar o valor para as clientes. Isso aí termina acabando um pouco mais com o nosso movimento, com a circularidade de cliente. De acordo com o presidente do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis, o Sindicombustíveis, o aumento é de 10 centavos no litro da gasolina e 5 centavos no preço do litro do óleo diesel. Ele explicou o motivo desse reajuste. Esses aumentos hoje do imposto do ICMS, no caso, é o CONFAZ, que é o Conselho de Todos os Secretários de Fazenda do Brasil, que autorizou aos estados brasileiros e ao Distrito Federal um aumento de 10 centavos na gasolina e 5 centavos no diesel. Isso é a forma de rende. O etanol e o GNV está fora, isso é pauta fiscal. A gente acredita aí, mesmo não havendo anúncio de Petrobras, o etanol subiu muito, porque a gente já está no período que a safra do Nordeste está terminando. Mesmo com o aumento do ICMS no valor do litro da gasolina e do diesel, os donos de postos de combustíveis não são obrigados a repassar esse valor para os clientes. Vai depender de cada estabelecimento. A depender dos custos que receberam a gasolina a partir de amanhã, todos vão analisar seus custos. Mas é bom que fique claro que a gente já vem recebendo das distribuidoras há 2 semanas um aumento progressivo de valores. O consumidor deve procurar aquele posto onde ele tem uma maior relação com os aplicativos dos postos que tem aí os planos de fidelidade que pode dar um desconto e uma vantagem maior. Percorremos alguns postos em Olinda. Neste, que fica entre a Avenida Presidente Kennedy e a Avenida Olinda, o frentista informou que ainda não houve aumento. O litro da gasolina custa R$ 6,45 à vista e do diesel sai a R$ 5,89. Na Cruz Cabugá, no Recife, este outro estabelecimento também não registrou o aumento. A gasolina está R$ 6,45 e o diesel R$ 5,68. Sidney é motorista de aplicativo e ainda não sabia dessa possível diferença no preço. Contou que qualquer valor a mais vai pesar no orçamento. Já iniciando janeiro, assim, já com essa expectativa de aumento aí já no combustível, já deixa a gente de orelha em pé. Porque não vai só o combustível, isso vem uma corda de caranguejo. Até o dia 6 de janeiro, o Tribunal de Justiça de Pernambuco está de recesso, por isso continuam em atividades apenas alguns serviços considerados urgentes e essenciais. Camila Torres traz os detalhes. No recesso judiciário, algumas atividades ficam mantidas e Antônio Loureiro, que é advogado, explica pra gente que atividades são essas. O judiciário ele continua funcionando com todas as atividades que são urgentes. Então, as demandas urgentes da população ela precisa ser apreciada pelo judiciário, como, por exemplo, um pedido de uma medicação de alto custo que é de urgente, que ali não pode esperar, uma situação de alguém que está precisando fazer uma cirurgia urgente também, que não pode esperar o recesso. Então, se a gente tem essa questão do perigo da demora, que a demora vai trazer um prejuízo, o judiciário ele vai analisar isso em sede de plantão, como, por exemplo, mandado de segurança, habeas corpus, pedido de prisão, o relaxamento da prisão, liberdade provisória, tudo isso aí a gente vai conseguir analisar dentro do próprio plantão. Se alguma demanda for distribuída e o magistrado entender que aquilo não é cabível no plantão, ele vai redistribuir para que o titular da vara ele venha despachar aquele processo quando tivermos aí o retorno do recesso. Entre essas situações consideradas urgentes, a gente pode considerar também os pedidos de medida protetiva, as audiências de custódia também? Sim, com toda certeza. A medida protetiva ela é uma situação urgente, inclusive trabalhada nos juizados de verão. A medida protetiva ela é necessária especialmente nesse momento que a gente está vivendo. Por quê? Porque são momentos que aumentam a convivência familiar. Então, é muito mais propício que se aconteça nas situações de violência doméstica, até pela questão do uso do álcool também.
Então, qualquer pessoa, qualquer mulher, né, que estiver diante de uma situação de violência doméstica deve sim procurar, né, as delegacias que estão funcionando normalmente, o judiciário está funcionando para situações de violência doméstica e para as audiências de custódia também, porque é um direito do preso, né, ter aí a reavaliação, digamos assim, da legalidade dessa prisão. Isso, inclusive, reflete, né, os tratados internacionais que o Brasil é signatário, é uma obrigação do Brasil e que foi regulamentada pelo CNJ. Então, as audiências de custódias também são mantidas nesse período. Os plantões, eles ficam disponíveis na internet? No site do Tribunal de Justiça tem uma listagem com todos os juízes que estão de plantão, aquela escala que vai ter lá, né, dizendo qual é o juiz que está de plantão naquele dia, qual é o e-mail da vara e qual é o telefone da vara também. Então, no próprio site do Tribunal de Justiça, qualquer cidadão consegue todas essas informações. Antônio Loureiro, obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Começamos um ano eleitoral. Para poder votar, os eleitores precisam regularizar as pendências no título e o Tribunal Regional Eleitoral divulgou um balanço com os atendimentos mais procurados no ano passado, em 2025. Daniele Fonseca traz para a gente as informações ao vivo. Oi, Daniele, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, para quem está nos acompanhando aqui no NE2. Márcio, em 2025, o serviço mais procurado pelos eleitores foi aquele de revisão de dados cadastrais. A gente está aqui ao lado de Orson Lemos, ele é diretor-geral do TRE Pernambuco. Então, Orson, o que é esse serviço e quem ainda precisa fazer? Boa noite. Boa noite. Na época da pandemia, o TRE atendeu mais de 1 milhão de eleitores online e eles não fizeram a biometria coleta da impressão digital, a assinatura digital e a fotografia digital. Esses mais de 1 milhão e 200 mil eleitores, em 2025, mais de 530 mil compareceram. Ainda faltam 800 mil eleitores pernambucanos fazerem essa coleta. Ela ajuda para o INSS, Bolsa Família, BPC, os outros benefícios sociais, e no dia da eleição vai facilitar no atendimento, diminuindo fila. Então, esse é o recadastramento. Em que o eleitor falhou, Orson, em 2025, tanto em relação a prazos, quanto no que diz respeito aos serviços que eles precisavam fazer e não fizeram? Os eleitores, como sempre, eles vão deixando para a última hora. Só no último mês, agora de dezembro, conseguimos atender 30 mil eleitores. Por quê? Mutirão é um nome que lembra o eleitor e aí ele se lembra de vir. No começo do ano, nós estamos com os cartórios sempre vazios, sem ninguém. Hoje, nós ainda poderemos atender os 800 e mil que faltam, desde que em janeiro compareçam mais de 240 mil. E assim eu vou conseguir atender. Se não vierem, o que eles falhou, que era encontrar uma hora, um tempo, isso vai atrapalhar. Qual é o serviço e prazo disponível a partir de amanhã, primeiro para os eleitores? Para os eleitores, eles devem procurar o www.tre-pe.jus.br, agendar dia e hora local. Qualquer cartório de Pernambuco você pode ser atendido, agendando para não ter fila. Isso é importante. Então, o prazo é que estaremos abertos amanhã. Nós vamos atender nesse recesso até meio-dia, mas o atendimento é de 8 às 14 horas. E também informando que 6 de maio, quando fechar o cadastro, não abre. E no caso de pessoas que querem se candidatar a algum cargo público e também para os partidos? Para os partidos e cargos, hoje, dia 1º de janeiro, qualquer emissora, rádio, TV, imprensa, qualquer partido que queira publicar agora uma pesquisa, é obrigatório registrar no Tribunal Superior Eleitoral e informar o registro. Isso a partir de hoje. Quem fizer isso está com propaganda irregular. E para os pretensos candidatos que queiram mudar de legenda partidária, em março vai abrir a janela e fecha em abril. São os primeiros 2 prazos para candidatos. Orson, vamos reforçar aí o site que você falou do TRE Pernambuco? tre-pe.jus.br, serviços, agendamento, e você vai ser bem atendido. Orson Lemos, muito obrigada pela participação aqui no E2, trazendo essas informações tão preciosas, tão importantes para o eleitor agora em 2026, ano eleitoral. É contigo, Márcio. Obrigado pelas informações, Daniele.
No bairro do Cordeiro, na zona oeste do Recife, um homem foi espancado durante um assalto. Estas imagens registradas por uma câmera de segurança mostram a luta corporal entre a vítima e o criminoso. De acordo com testemunhas, o homem caminhava pela rua Sigismundo Gonçalves quando foi abordado pelo ladrão. Era por volta das 4 horas da manhã de ontem. Essa notícia está no G1. Para acessar, basta apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela. No vídeo é possível perceber que o bandido está armado com uma barra de ferro. A vítima tenta pegar o objeto, mas não consegue. É agredida várias vezes. A imagem também mostra que o celular do homem caiu no chão e o criminoso conseguiu fugir levando o aparelho. A Polícia Militar informou que não foi acionada para essa ocorrência e a Polícia Civil disse que não localizou nenhum registro do caso. Depois do intervalo, o movimento de embarques e desembarques no Aeroporto Internacional do Recife. E o culto no Monte dos Guararapes pelo Dia Estadual de Ação de Graças. O ENE2 volta em instantes. Até já. Estamos de volta para mostrar que os aeroportos do Nordeste bateram recorde de embarques nacionais e internacionais em 2025. Só no aeroporto do Recife foram mais de 4.450.000 passageiros no ano passado. Hoje, muita gente também resolveu viajar. Primeiro dia do ano e a Vanessa estava embarcando para Aracaju. Uma viagem planejada para o comecinho do ano, movida por um bom motivo. Primeiro, férias, depois de longos anos, 30 dias de férias e para comemorar. Amanhã minha mãe completa 80 anos. A Ivonete aproveitou até o finalzinho das férias para voltar para o Rio de Janeiro, onde mora há 40 anos. Ela é pernambucana e sempre na virada do ano está por aqui. O sentimento que você está levando dessa viagem? Ai, maravilhoso, viu? Renovado, que a gente precisa, trabalha o ano todo, chega assim, final de ano, o melhor presente é você, sabe, tirar umas férias, curtir. As praias aqui são maravilhosas, né? A Cileide veio com os 3 filhos e o genro de Manaus para receber o ano novo com o pé na areia. Um ritual que aprendeu com o pai, que adorava viajar para o Recife. Em 2022, nós fizemos uma viagem quando meu pai ainda estava com a gente. E aí foi muito especial, né? E a gente relembrando os momentos que nós passamos com ele, alegres, felizes, e assim, saudades, né? Criando novas memórias. Criando novas memórias com a família. São incontáveis as histórias, os motivos e os compromissos que mantêm esse vai e vem nos aeroportos. Só no Nordeste, no ano passado, de janeiro a novembro, 18 milhões de passageiros embarcaram em voos nacionais e internacionais. E isso garantiu um recorde dos últimos 25 anos na região. Os dados são da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. O crescimento é de 1 milhão de viajantes em relação a 2024. O Recife foi o aeroporto do Nordeste com o maior número de embarques, 4.450.000 passageiros. E se a liderança neste ranking depender da turma que começou o ano pegando o avião, 2026 promete. Que vai inaugurar o ano já viajando, né? Você quer fazer outras viagens durante 2026? Sim. Viajar no primeiro dia do ano dá sorte, garante mais viagens? Dá sorte, garante mais viagens, preços bons de passagem e dá para aproveitar a noite do Réveillon também. 1º de janeiro é o Dia Estadual de Ação de Graças. Para celebrar a data, em Jaboatão acontece o tradicional culto do Monte dos Guararapes. Quem traz os detalhes ao vivo é a repórter Mônica Silveira. Oi, Mônica, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite. A gente está aqui no Culto do Monte, que fica exatamente nos Montes Guararapes. Olha, tem gente a perder de vista lá para trás. Já virou uma espécie de tradição, porque já faz 22 anos que sempre no dia 1 esse culto acontece aqui em cima. E ele traz gente que são cristãos evangélicos, na maioria, de tudo quanto é lugar. A gente já rodou por aqui, já encontrou gente de várias denominações, encontrou inclusive você. Conte pra gente, boa noite, de onde você vem? Eu vim de Cajueiro Seco, sou
da Igreja Batista de Adoração e Restauração e faz mais de 5 anos que eu venho para esse culto maravilhoso aqui. É mesmo? E o que é que te traz até aqui? A presença de Deus é tremenda aqui nesse lugar, maravilhoso. Chamo qualquer pessoa. E por que ela tá louca por esse microfone? Desde hoje que ela pega, já tirou foto com o microfone, já fez tudo. E por que você não dá presente? Deixa eu vir pra cá. Obrigada, meninas. Então, gente, aqui é o seguinte. 16 atrações. Isso aqui começou às 5 horas da tarde e a última atração deve se apresentar a partir das 9h30. A gente encontrou essa turma bem animadinha aqui, a gente já flagrou elas dançando bastante, não foi? Vocês são quem, gente? Eu vim cultuar a Deus, primeiro dia do ano, né? Estou completando 6 meses numa casa de recuperação, abençoada, que recuperou a minha vida. E estou aqui para cultuar o meu Deus por essa bênção que Ele tem prometido dentro para mim. Com as minhas irmãs da casa de recuperação. Bando, né? Porque vê um monte. Sim. Então, inclusive, tem uma coleta de alimentos que é justamente para alimentar as pessoas da Casa de Recuperação. Deixa eu ver esse rapaz aqui, que eu já sei que o nome dele é Vicente. Você, Vicente, como é que veio parar aqui? Boa noite a todos, né? Meu nome é Vicente, a paz do Senhor, que Deus seja louvado e glorificado. Eu vim através da Casa de Recuperação, Sara Vida, né? Que faço parte desse projeto, um projeto maravilhoso que vem recuperando vidas com Jesus, né? E sou muito grato a Deus por estar aqui, louvando e glorificando o nome do Senhor. E convido a todos que ainda dá tempo, venha glorificar e adorar o nome do Senhor, que ainda dá tempo. Obrigada, Vicente. Obrigada, meninas. Então, as pessoas adoram, porque realmente é um astral impressionante em cima aqui dos Montes Guararapes. E assim, é um louvor atrás do outro, tem oração. Enfim, a noite está fluindo muito bem aqui em cima, essa primeira noite do ano, Márcio. Obrigado pelas informações, Mônica. Uma noite de agradecimento em Jaboatão. E olha, um susto num dia de alagamento em Jaboatão mostrou a persistência de Maria Adriana. Nós mostramos aqui no NE2 quando ela passou quase 3 minutos submersa em um bueiro. 10 meses depois do acidente, Adriana comemora uma nova vida. É a última reportagem da nossa série especial Recomeço. O desespero, que durou alguns minutos em meio à água, e a incerteza do que iria acontecer em um momento assustador, se transformou em força para recomeçar a vida. Maria Adriana foi engolida por um bueiro em fevereiro desse ano, quando tentava passar por uma rua alagada aqui em Jaboatão. O que passou pela sua cabeça naquele momento? Que ia morrer, que ia perder minha vida naquele local e sem ninguém ver. Foi aquele desespero só ali dentro e sem entender nada. Nem o motivo porque eu estava ali dentro. E nem porque, assim, como eu tinha caído ali, eu não vi. Foi muito rápido, muito ligeiro a situação que se passou ali, que passou 1001 coisa na cabeça. E eu sempre ando pela rua Santa Elias. Nesse dia, decidi ir por lá, mas estava muito cheio. Aí eu preferi subir pela rua de cima, que na minha cabeça tinha menos água, dá para me passar de boa. Mas aí foi ao contrário, foi quando eu fui levada pela correnteza. E na imagem dá para ver que a senhora anda devagar, né? Pisando ali para ver se tem um buraco. Ainda colocar a mão na parede, porque se tiver algum buraco eu estou me sustentando. Mas foi muito ligeiro, muito rápido. Ali naquela hora, naquele desespero, em meio a toda aquela água, o que lhe deu força para continuar lutando? O que me deu força a lutar ali dentro daquele local foi saber que eu tinha 4 filhos, né? Uma família ainda, pensei no meu mais pequeno, o que ia ser da vida dele no momento que eu partisse, porque no momento sou eu para tudo. Então, no momento que eu partisse ali, eu sei que ele ia ter que se virar e sobreviver sem mim. Mas a força que me deu para me lutar ali por eles foi o que eu consegui lutar mesmo ali dentro para conseguir sair dali. Em algum momento a senhora pensou que não ia conseguir? Sim, pensei. Pensei que não ia sair dali porque, ao ponto de vista nós, ser humano, é impossível. Você lutar contra a correnteza da água, da natureza, porque eu não tenho um preparo físico para isso
e não sabia quanto tempo eu ia suportar ali debaixo, respirando e engolindo água. Qual foi a mensagem que isso tudo trouxe para a senhora? A mensagem que isso trouxe para mim foi de força, né, para batalhar cada dia mais e tentar superar os obstáculos que nós temos na vida da gente. E para a gente superar esses obstáculos, a gente tem que lutar, independente do que seja. A gente tem que tentar seguir em frente e passar. E depois disso tudo, estou vendo que veio uma gravidez, né? Veio. O que significa para a senhora gerar uma nova vida depois de renascer? Mais uma vitória. Além de Deus ter me dado vida, Ele me deu mais uma vida, que foi a vida da minha filha. Que hoje, né, estou com 7 meses, como eu disse, ela é para o mês de fevereiro. E para ver... Fevereiro é o mesmo mês do acidente. Para ver como Deus, Ele preparou todas as coisas, né? Ele permitiu ali aquela situação e hoje estou aqui. E foi uma surpresa quando eu descobri a gravidez dela. Quais são os seus desejos para 2026? Que as pessoas lutem mais pelos seus objetivos, não desista facilmente de lutar, porque dificuldade a gente vai ter sempre. Mas quando você tem uma força de vontade de viver e sobreviver, ele consegue seguir, né? E conquistar e realizar os sonhos que a gente tem, né? Porque Deus, Ele sempre dá aquele propósito na vida da gente. E eu tinha um sonho, estou realizando aqui, que nem esperava. Graças a Deus, né? E o meu sonho mais é poder seguir a meta que eu tinha para 2025, que eu não pude terminar, mas 2026 eu creio que eu consigo chegar lá. E a todos que queiram lutar também, conquistar a vitória deles. Um ano novo de lutas e de conquistas. Nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.